bem-vindos! Vocês estão no canal Curas e Magias. Eu sou a Rafa Oraculista e vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso de tarô. Hoje a nossa aula é sobre o arcano maior 9, o Eremita. Aqui estamos com a carta do tarô de Marsella. Então você já pode ir se familiarizando com este arquétipo. Veja bem, é um grande sábio. Aqui falaremos sobre a supremacia da maturidade, da sabedoria. Aqui estaremos entrando agora numa casa, num arquétipo, num arcano maior que fala sobre a questão da sabedoria, uma sabedoria interna que nós já estamos trabalhando desde lá do arcano zero, quando ele vem. É a mesma figura sempre, né, consulente? Então, o arcano zero, que é o louco ou a louca, vai galgando, vai conseguindo ali alguns níveis de consciência diferentes com a sua experiência de vida. Então começa na casa do arcano zero e vamos indo para o arcano que foi o 1, o mago ou a maga, o 2, arcano 2, que é a sacerdotisa, o arcano 3, que falamos sobre a nossa imperatriz, o arcano 4, onde falamos sobre o imperador, o arcano 5, a casa ou arquétipo do nosso arcano maior, do papa, o sacerdote ou o hierofante. E daí partimos para a casa do arcano maior número 6, os enamorados. Entramos no arcano número 7, do carro. Entramos então no arcano número 8 da justiça e hoje, por sua vez, ingressamos na casa do arcano número 9 do nosso grande sábio, o eremita, que em alguns tarôs será a eremita, o eremita ou a eremita, dependendo do autor e do seu entendimento para confeccionar o seu tarô. E também já quero saber como está o encaminhamento do seu tarô, consulente. Se você tem feito, se você tem desenhado a sua arte, trazido para o seu contexto, a sua vivência, a sua experiência, os ensinamentos desses arcanos. Então, você me deixe por dentro de como está a sua dinâmica, consulente. Vamos então falar hoje sobre esse arquétipo que já estamos então, como falamos aqui, trabalhando desde lá da casa do arcano zero, uma preparação, até porque em todas as casas houve um acréscimo de experiência, um acréscimo até mesmo de uma sabedoria que vem de uma inteligência divina e que é absorvida por uma inteligência também humana, porque a partir do arcano número 4 do imperador, trazemos todas as situações espirituais, magísticas e toda uma situação onde é trabalhada a um nível mais etérico, um nível mais espiritual, para a questão da materialidade, onde a materialidade se faz presente. Então, a partir do imperador, é onde trazemos todas as essências espirituais do ser humano, tanto inteligência divina como uma inteligência interna, para uma questão da materialidade. E quando entramos no nosso querido arcano 9 eremita, isso já está assimilado, tanto uma inteligência superior como a inteligência a ser aplicada no nosso mundo inferior, que é o mundo da matéria. Então aqui existe este equilíbrio, porque já houve esta busca, já houve esta assimilação, já houve este discernimento entre o que é do mundo e o que é nosso, entre o que é de Deus e o que é realmente da vida material de cada ser humano.
Então, quando estávamos no arcano número 8, falamos, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É um ditado, né, que se usa para dizer, dai à questão material o que é da questão material e dai a Deus o que é de Deus. Então, aqui nós estamos já trazendo o equilíbrio entre o espírito e a matéria, muito bem assimilada, até porque o nosso eremita, ele também carrega as cores da espiritualidade, o equilíbrio entre o azul e o vermelho, que significa o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Anda aqui com a sua lanterna, né? Que vem aqui trazendo uma luz que, na verdade, significa a luz interior da sabedoria que foi desperta, uma iluminação interna, que o nosso eremita desperta na sua caminhada terrena e também através de todas as experiências adquiridas até agora. O amarelo que nós vemos aqui na capa do nosso eremita significa essa inteligência divina que foi assimilada e através das suas experiências se transforma numa sabedoria que é uma sabedoria interna do próprio ser humano, adquirida não só do seu externo, não só vinda da divindade, mas através da sua própria experiência de vida. Aqui temos o cajado do nosso eremita, onde ele vai apalpando, ele vai sentindo o chão aonde ele pisa, porque ele vai um passo atrás do outro. É um ancião, é uma sabedoria anciã. Ele vai caminhando um passo atrás do outro de forma lenta, comedida, mas de forma gradual. E também uma forma que ele não vai se perder no caminho. Até porque quando chegamos neste arquétipo, qualquer situação externa, ela pode ocorrer independente do estado interior do nosso eremita. Então, se está bem fora, se está mal fora, não vai importar o mundo ao seu redor. O que importa é o equilíbrio interno, que foi adquirido por conta de todas as experiências vividas até aqui. Então, é um equilíbrio que não é assim qualquer coisa que vai desequilibrar o nosso eremita, não é qualquer situação que vai trazer um desequilíbrio ao nosso caminhar do nosso eremita. Aqui nós temos o tarô de White, universal de White, que também mostra um velho sábio, um ancião. Aqui já está com uma outra roupagem, a cor aqui já muda, é branca, porque significa uma paz, uma harmonia interna, mas também leva aqui sua lanterna. Essa luz que está na mão do nosso eremita é a luz interior também. E aqui é o cajado que todos os eremitas, quase todos carregam, para que possa ir sentindo o chão e também a sua conexão, né, da sabedoria até a questão de aplicar essa sabedoria na vida prática, na materialidade. E dessa forma é que vai sentindo, né, ali o ambiente que está e também um passo atrás do outro, pois se você vê o chão, aqui mostra o chão, né? No de Marsella até que não mostra tanto, mostra só uma parte aqui, num chão que ele é meio ondulado, mas aqui você vê uns pedregulhos, né? Lá atrás a montanha, porque significa assim que este eremita ele pode passar por algumas adversidades externas que a própria natureza, que o próprio mundo lhe oportuniza, até mesmo como uma forma de lição e de aprendizado, e que como falamos aqui, não é qualquer situação externa que vai tirar este equilíbrio do eremita. Então, independente das adversidades, dos obstáculos do caminho, é uma situação onde este arcano vai galgando, ele vai pisando, ele vai sentindo o ambiente, ele vai sentindo as dificuldades e vai ultrapassando essas dificuldades, porque mantém este equilíbrio interno. Aqui nós falamos de maturidade, nós falamos de sabedoria, nós falamos de equilíbrio, de harmonia e de uma paz interior, porque esta roupagem significa isso, é um branco para um acinzentado, né? Porque também mostra aqui uma situação de uma prudência e também aqui fala de uma questão de solidão e solitude, de uma discrição. Então, as cores também falam muito sobre a questão do nosso eremita, né? E aqui há um chapéuzinho que ele usa, um turbante,
roxo, lilás, que significa essa conexão com a espiritualidade, os degradês do azul até do anil, o azul mais escuro, o azul claro, até um azul assim bem celeste, fala dessa questão da conexão espiritual e que é trazida para a ajuda desta materialidade, deste caminhar no seu dia a dia e nas suas experiências. Esta ajuda celeste, esta ajuda do eu superior divino, né, do próprio Deus, que se conecta a este eremita, mas trazendo para uma questão também do eu sou. É uma divindade que se faz presente no interior do nosso eremita. É por isso que tem uma profunda sabedoria. Inclusive, aqui mostra o ancião com sua barba, que fala sobre esta questão também da maturidade adquirida ao longo dos anos. Mas aqui também, não só ao longo dos anos, mas do tempo em si. Porque podemos também remeter aqui a questões de vidas passadas. Quando falamos de arcanos maiores, podemos falar sim de vidas passadas. Então, já é aqui uma energia de iniciado, né, que se iniciou já nos mistérios da vida, nas experiências da vida. Aqui nós falamos também da questão da solidão, porque o eremita é aquele que se retira do mundo, é aquele que vai, se coloca no seu espaço, preserva o seu espaço, para que não tenha uma invasão, até mesmo de ideias, de pessoas nos seus planos, na sua vida, no seu modo de ser como um todo. Então se afasta, se retira do mundo, né? Mas de qualquer forma é para preservar o seu bem-estar, a sua vida e tudo o que cerca. Então aqui você pode sim ir para a questão da solidão ou da solitude, porque nem sempre uma pessoa que se retira do mundo e fica sozinha e quer se manter sozinha não está em estado de solidão, sentindo falta de alguém, mas é alguém que procura se conhecer, se encontrar. O eremita é isso, é aquela pessoa que se retira para se encontrar com o seu próprio caminho, com a sua própria essência. Então podemos falar em solidão ou em solitude. Poderemos verificar quando tivermos numa jogada e sair o eremita, consulente, você vai saber que é uma pessoa, ou você no caso, né, que estaremos usando aqui o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, para o seu autoconhecimento. É um momento de se retirar do mundo, é um momento de encontrar a sua essência, é um momento de se autoconhecer e de se ouvir, de ouvir a sabedoria interna, adquirida já ao longo do seu caminho. Porque para chegar numa carta de eremita é já uma longa jornada. É porque a pessoa que está ali se colocando na consulta já andou, já trilhou um bom caminho e já tem em si uma experiência que pode sim ajudar nas respostas que procura. É algo que não é quando aparece o eremita, é algo que não é fora que você vai encontrar a resposta, mas sim dentro. É algo que a pessoa procura, não que está fora. O que ela procura, ela vai achar dentro, seja uma resposta, seja uma ideia, seja um caminho, seja qualquer percepção que a pessoa precise ter é sobre si mesmo, mais sobre si mesmo do que sobre os outros ou do que sobre o que está ao seu redor. Bom, consulente, então aqui vamos para o tarô egípcio e também é dividido entre baixa espiritualidade, média espiritualidade e alta espiritualidade. Aqui nós sempre falamos em baixa espiritualidade e alta espiritualidade, a baixa magia e a alta magia, porque assim como é embaixo, é em cima, assim como é em cima, é embaixo. E também o nosso eremita caminhando aqui, né, o seu passo atrás do outro, também tem o seu cajado, tem o sol que ilumina, mas tem a terra sob seus pés. Então é alguém que aqui o nosso eremita procura um equilíbrio, tanto do seu eu superior como do seu eu inferior, e nisso ele consegue um equilíbrio no seu caminhar da terra. Aqui nós falamos sobre a situação das inovações,
falamos também da questão do equilíbrio, falamos aqui da busca, do buscador, aquele que busca conhecer também, porque o eremita é um grande conhecedor de todas as coisas da vida, né? Da vida, da morte, do renascimento, é uma sabedoria dos mistérios da vida, por isso que entra então também muito forte na questão da magia, da espiritualidade, até porque o eremita ele é uma soma de todos os arquétipos que vimos até agora no caminhar da Terra, né? Ele é aquele louco, aquela louca que saiu lá com aquela impulso da fé, se lançando ao desconhecido, conseguiu angariar as matérias-primas quando ele se inicia ali na vida, né? Tanto na questão das experiências da vida, tendo toda a matéria-prima para transformar tudo numa obra da sua própria vida, porque o mago, né, ele tem todas essas nuances de poder manifestar o que ele quer. Então entra na casa da sacerdotisa para manifestar esta magia também interna e toda essa essência interna e vai para a imperatriz, onde consegue uma completude, passa para a casa do imperador, que daí através da sua conexão com a espiritualidade, traz tudo isso através de uma inteligência divina para aplicar na sua vida prática, na matéria, materializando. Nosso imperador é um grande materializador. Então partimos para o sacerdote quando a parte mais sutil da espiritualidade toca a materialidade. Então ingressamos para os enamorados, quando vem toda essa questão de um amor mais incondicional, um amor mais sublime, para poder manifestar também no amor de Eros, no amor afetivo, na própria terra, entre casais, entre almas destinadas e entre a própria pessoa com ela mesma, o alto amor. Entramos também no carro, que é a determinação em seguir em frente através de todas as experiências já adquiridas e seguindo numa determinação sem olhar para trás, entramos na justiça, que é o equilíbrio do ser humano e através de todas as experiências também adquiridas da sua vivência até então. E daí que entramos na casa do nosso eremita, onde há esse recolhimento para verificar tudo que foi aprendido, tudo que foi verificado, toda a matéria-prima coletada, tudo que já conseguiu manifestar de dentro para fora. Então, em contato, né, no equilíbrio entre o eu superior e o eu inferior, entre a espiritualidade e a matéria. Então, nós estamos aqui chegando na metade do nosso jogo do tarô. É um caminhar do ser humano pela vida e mostra o caminho, o destino do ser humano no seu cotidiano, mas também voltando-se para questões podendo ser também de outras vidas, mas podendo também levar isso consigo para as próximas que surgirão, as próximas vidas e as próximas experiências também. Então aqui chegamos, vamos se aprofundando no jogo do tarô, porque quando sai esta carta consulente numa jogada, você pode ter certeza que você está numa fase de muita sabedoria e que você tem todos os critérios, você tem todas as possibilidades de conseguir lidar com essa situação que está na sua frente, que está se materializando na sua frente, até porque trabalhamos com cocriação. Então, se algo está se manifestando para você, é porque está sendo cocriado de alguma forma, através do seu pensamento, das suas emoções e também das suas ações. É aí que chegamos na auto-observação, na sabedoria interna em discernir o que é seu e o que é do outro, mas saber que se está manifestado foi você que manifestou, foi você que atraiu. Aqui é trazer sim para a responsabilidade todas as manifestações e muitas vezes a necessidade de se retirar do mundo para verificar o que até ali foi criado e se precisa prosseguir, verificar quais os próximos passos a serem dados. Tanto é que aqui por isso existe esse cajado, por isso existe essa iluminação que vem sim do fundo, do profundo do nosso eremita. Aqui no Tarô das Bruxas nós temos a eremita.
Se você vê, ela está numa floresta, com uma grande sabedoria da mãe natureza. Tem uma coruja, um pássaro que enxerga à noite, a fogueira, que está trabalhando aqui com as forças da natureza, dos elementais da natureza, principalmente do fogo, do ar. E aqui para trazer essa transformação, está parada para verificar, está meditando para verificar qual o caminho mais adequado para seguir. Parece que está na natureza, pode estar perdida ou apenas seguindo o seu caminho e parou à noite para descansar, mas vai seguir em frente. Aqui está a vassoura, que é como se fosse o seu cajado, mas também na situação aqui de poder limpar e varrer qualquer obstáculo do seu caminho. O chapéu, que significa conexão com a espiritualidade. Temos que falar também das simbologias quando estamos falando, né, consulente das cartas. Então, este momento de pausa, é este momento de parar e verificar quais os aspectos a se levar em consideração para a próxima jornada, para a próxima fase, para o próximo momento. No Tarô Gatos e Oráculos, nós temos a felina aqui parada, né? Sentada em sua mesa, consultando seus oráculos, consultando o próprio tarô. Temos os búzios, temos os candelabros, que traz essa iluminação também. Temos aqui a questão do espelho, que mostra, né, o reflexo também de se olhar e ver esta sabedoria que até mesmo está interna, porque muitas vezes olhamos para fora, mas o que vemos fora é um reflexo do interno, né, do que está interno. Tem aqui a sua varinha mágica, que também mostra, denota aqui para nós esta verificação de também galgar ali, né, o seu momento, de saber que está em suas mãos esta possibilidade da própria magia da vida, consultando os oráculos, mas consultando principalmente a si mesmo, porque embora consultemos todos os oráculos, temos que saber que a resposta final vem do nosso livre-arbítrio, vem da nossa própria essência. A resposta final, em qualquer consulta oracular, é aquela voz interna, é aquela sensação, aquele sentimento de firmeza, de verdade, de aquele assinalar o positivo, siga em frente, mas vai vir do coração. É algo que é intrínseco, né, junto à espiritualidade para a nossa emoção. Então, é aí que nós vemos a nossa eremita do Tarô Gatos e Oráculos consultando todos os oráculos, mas sabendo que a resposta final vai vir do seu livre-arbítrio, da sua vontade, do que sente sobre aquela resposta. E partimos então para o Tarô dos Orixás, que foi pelo autor visto que caberia muito bem no Orixá Omolu. E aqui, independente das direções, das secções, né, consulente, filosóficas e religiosas, aqui independente, porque se formos verificar a questão do Orixá Omolu no culto brasileiro, tá? Seja Umbanda, Candomblé, nós vamos ter que o Omolu é o Orixá Obaluayê, conhecido também por Obaluayê, que é um velho, um ancião sábio. E se você for verificar na questão do culto africano, na origem, Omolu é outra coisa, tá? Mas aqui nós vamos considerar o velho Omolu como um orixá Obaluayê, que é o dono da terra. Ele é coberto de palha, ele também tem o cajado dele, ele também tem aqui toda uma vestimenta que lembra a sua proteção, a sua realeza, e também as cores da terra e também o equilíbrio entre a espiritualidade e a matéria. Mas aqui ele é voltado para o vermelho e preto. Só que você veja por uma questão de proteção. É um orixá aqui também que cuida da questão da vida, da morte e do renascimento, porque ele é filho da orixá da morte e do renascimento e da vida, que é o orixá Nanã. Ele foi abandonado, ele foi deixado pela sua mãe e ele foi criado pela mãe Iemanjá, que é a dona dos mares, a nossa querida mãe que é dona de todas as cabeças. Adotou, então uma questão aqui que pode falar até mesmo de adoções,
quando a mãe Iemanjá adotou o nosso Obaluayê, Omolu, para cuidar dele, porque foi sim deixado pela sua mãe, assim, de sangue, no caso diríamos, né? A mãe que gerou o Baluayê. Então existe um mito dos orixás que fala sobre isso. Então foi criado pela mãe Iemanjá e traz então o poder também das águas e também o poder da terra. Então, aqui é um orixá que fala de cura, que fala de cura e de doença, de morte e de vida. É um orixá que fala também das questões de superações. É um orixá que fala também da questão da sabedoria ancestral. E é um orixá que fala muito de caridade, porque quem trabalha com o Baluayê sabe que precisa atuar dentro de uma caridade. Ele também cura as pessoas, e quando se faz cura dentro deste orixá, é uma cura que se faz até mesmo sem cobrar e sem pedir nada em troca. Então, aqui ele traz também o seu andar cauteloso sobre a terra, ele é o dono da terra. Então, falamos aqui de uma maneira, né, consulente, bem básica, bem superficial, para que você saiba que foi adotado aqui este orixá pelo autor deste tarô por uma questão mesmo da ancestralidade, por uma questão mesmo do próprio tempo, né, que traz aqui a questão da sabedoria ancestral, traz aqui a questão de uma cura. É um orixá que ficou sim mais afastado, mais retirado dos outros orixás, por conta daqui das chagas, né? Então ele tem aqui essa palha. E tem também um mito que diz que esta palha foi movida certa vez pelos ventos da mãe Oiá. E foi quando ela percebeu que ele era muito lindo por dentro. E daí, assim, até mesmo era um orixá, né, personificado de uma forma muito linda. Então, existe esta palha para cobrir as próprias chagas do Baluayê, e ele vivia retirado, até por conta dessas chagas, mas foi quando ele teve o contato com a mãe Oiá, que é como se ela mostrasse ao mundo, né, essa beleza deste orixá, porque ela fez com os seus ventos com que as palhas balançassem, e ela viu o rosto de Obaluayê, e viu que realmente era muito lindo, e que veio então esta cura, tá? Por isso existe a questão da cura e da doença, de todas estas chagas. Ele também trabalha em questões de epidemias, trabalha também com a energia muito curativa, né? Tanto de chagas, de feridas, como de doenças no geral. Mas isso é espiritual, tá? Porque falamos em chagas, doenças espirituais, que pode sim vir à questão física. Mas daí vai da fé de cada um, porque se você vai ter uma doença, é lógico que você precisa procurar a medicina convencional, terrena, e se você caminha e às vezes você não encontra um tratamento ou uma cura, pode encontrar até o tratamento, mas a cura não, você pode se socorrer com a espiritualidade. E o nosso pai Obaluayê ajuda muito nessas curas espirituais, tá bom, consulente? Então, esta situação aqui, quando entramos então nesta fase do nosso arcano, o eremita, é quando você olha para dentro, é uma fase da pessoa olhar para dentro. Então, aqui nós falamos, então, quando chegamos aqui neste arcano do eremita, é o momento da cautela, é aquele momento da parada, é aquele momento da prudência. É aqui necessário se andar com critérios definidos, tanto é que ele caminha aqui de forma devagar, um passo atrás do outro. Podemos aqui então entrar numa interpretação da maturidade, podemos entrar aqui na questão da luz que existe no caminho da pessoa. Todas as cartas demonstram esta luz, seja através de uma fogueira, seja através de uma lanterna, seja através da própria questão espiritual ancestral, que aqui o nosso Omolu traz na sua mão, porque cura através das mãos,
seja aqui das velas, né, no tarô Gatos e Oráculos, a luz estará, seja no tarô egípcio, aqui com a questão do próprio sol, que traz esta iluminação, tá? Então aqui é quando chegamos nesta luz, que é uma luz no caminhar da pessoa que vem do seu interior, é uma iluminação. E aqui diz que apesar de certa lentidão, os assuntos estão em andamento. Então, se você está acompanhando a nossa dinâmica, você está numa fase da sua vida, consulente, também, que as coisas estão caminhando devagar. As coisas podem estar parecendo que não estão caminhando, mas está caminhando. Está ocorrendo uma transformação que fala aqui através da nossa fogueira, né, no fogo da transformação, da nossa eremita desse tarô das bruxas. Então aqui falamos sim da questão da lentidão nos assuntos que estão em pauta, da lentidão no caminho da pessoa, mas é porque existe uma necessidade, até mesmo por questões espirituais e lições que devem ser aprendidas, que seja lento este caminho. Então é algo que está além do controle aqui do ser humano, mas que quando sai este arcano no jogo de tarô, é como se a pessoa estivesse ali com a vida lenta, as coisas parecem que não estão acontecendo, parece que tudo está acontecendo de forma mais devagar, mas é por conta disso. A necessidade, até mesmo para uma assimilação da própria pessoa com a sua vida, do seu caminho, que esse entendimento ocorra, e é por isso que as coisas parecem mais lentas, as situações e tudo de resoluções de qualquer questão que envolva a pergunta, o questionamento ou a situação que é trazida para a mesa. Tudo está lento, mas é por conta que a espiritualidade assim quer. É por uma questão de prudência, uma questão de momento e de tempo, que já falamos aqui. Tudo tem seu tempo debaixo do sol, inclusive para dar passos mais rápidos, inclusive para caminhar mais rápido. Tá bom, consulente? Aqui a situação mais importante é aquela máxima: devagar e sempre um passo atrás do outro e sempre olhando para dentro. É um momento de uma parada obrigatória. É um momento que muitas vezes vem aquela doença, vem aquela questão financeira, né, que não está muito adequada, que você, né, que o consulente ali pode não estar querendo muito bem passar, mas é por conta até mesmo de um equilíbrio, né, de um equilíbrio entre a matéria e o espírito. Muitas vezes a pessoa quer levar a vida de uma forma mais rápida, aí vem aquela doença, vem aquela situação de uma questão que tem que conter despesas, tem que frear a situação no relacionamento, tem que frear a vida um pouco numa questão profissional, não pode trabalhar porque ficou com aquela dor de cabeça, aquela dor de barriga, que falamos aqui da doença, da cura, é por conta disso. Às vezes a pessoa não para por bem, vem algo e coloca a pessoa num repouso, até mesmo que obrigatório, porque daí a pessoa, é o momento que o organismo, a espiritualidade, tudo em volta ali da pessoa está pedindo para a pessoa: pare um pouco, pense, sinta seu momento, sinta seu caminho. Tanto é que a nossa eremita aqui do Tarô das Bruxas está parada meditando. O Tarô Gatos e Oráculos, ela está parada consultando os oráculos. Aqui, os outros eremitas, os outros baralhos estão andando, mas de uma maneira muito lenta, até mesmo com um cajado para ver se o solo está firme para dar o próximo passo. E assim é o tarô de Marcélia também, né? Então, consulente, de qualquer modo aqui, quando aparece o eremita na jogada, as coisas estão devagar sim, as coisas estão pedindo um critério a mais sim para o próximo passo, está pedindo um discernimento, uma retirada do mundo sim, mas é mais para uma questão de equilíbrio entre o espiritual e o material, uma questão até mesmo de equilíbrio orgânico biológico da pessoa e também um equilíbrio entre o eu superior
superior e o eu inferior. As coisas vão tomar o seu caminhar normal, mas há necessidade sim aqui de uma pausa, de uma parada, para que possa verificar os próximos passos com um critério mais amadurecido. Bom, quando entramos aqui nesta casa, é isso, é a questão da calma, da prudência, da paciência, daquele andar prudente e criterioso, é a questão do momento sim da consulta, de se consultar, de consultar, se for o caso, oráculos, pessoas mais sábias, que você confie, que você tenha uma segurança. E aqui também fala da questão do próprio autoconhecimento e de como chegar até ele. E aqui, por isso, trazemos esta linda ferramenta do nosso tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia, porque a cura também ela vem quando esclarecemos o que está nos causando o mal, o que nos está causando aquele desequilíbrio, seja ele em qualquer nível, orgânico, biológico, fisiológico, espiritual, psicológico, em qualquer âmbito de nossas vidas. Tá bom, consulente? E daí, do arcano 9, nós partimos para o arcano 10, que é a roda da fortuna. Então, nós sempre aqui falamos de onde vemos, de onde estamos vindo, que é da arcano 8, da justiça, daquele equilíbrio já adquirido por todos os conhecimentos até ali absorvidos, para poder prosseguir o caminho de uma forma mais sábia e prudente que entramos no eremita. Então, o próximo arcano é a roda da fortuna. É quando essa situação da paralisação, ou não tanto da paralisação, mas daquele andar cauteloso, com critérios definidos, um passo atrás do outro, toma uma aceleração maior, porque aí é o momento que a roda gira, é o momento do tempo se fazer, é o momento do destino se concretizar, porque a roda da fortuna é o destino se realizando, é o destino se cumprindo. Então, nós entraremos na próxima aula na roda da fortuna, no arcano 10, que é essa situação de quando as coisas mudam. A situação, ela toma o seu rumo, ela toma uma aceleração maior, e aí o que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo, e tudo vai depender do ciclo anterior para sabermos se a roda da fortuna vai agir de uma maneira benéfica ou não, porque a roda da fortuna traz surpresas. Elas podem ser surpresas boas e não tão boas. Tudo vai depender deste aprendizado que foi feito, deste autoconhecimento e deste trabalho feito e empreendido até aqui. Então, para colher os resultados, para transformar as situações na matéria realmente, há que se trazer bem consolidado o trabalho desenvolvido em todo o caminhar, em toda a experiência do arcano, que começou lá na casa zero do nosso louco ou da louca, para que chegue até aqui de uma forma onde a roda da fortuna, o destino irá se cumprir de uma maneira a colher frutos benéficos, frutos bons, com surpresas boas e surpresas agradáveis, onde a roda da fortuna vai trazer o caminhar normalizado, um caminhar já mais acelerado, saindo daí o eremita da sua caverna, saindo este arcano da sua solitude ou da sua solidão, para poder atuar no mundo, trazendo para todos os envolvidos ao seu redor toda essa experiência adquirida, tanto do seu interior como adquirida de toda a inteligência divina que vem adquirindo com o seu trabalho de autoconhecimento, do seu contato com a espiritualidade, do seu conhecimento da magia e do seu conhecimento também de uma cura que se faz presente na sua caminhada, podendo assim trazer tudo isso até mesmo numa demonstração mais atuante no mundo. Aí
Entraremos então na próxima aula neste arcano da roda da fortuna, que é o próximo passo dos nossos arcanos. É a próxima forma de se atuar, é um próximo nível de consciência, onde adquirir também uma nova roupagem na sua existência. Então é isso, vamos ficando por aqui. Esta aula, espero que você tenha conseguido entender, absorver, porque consulente, independente de todos os autores e todos os tarôs, a essência do nosso arcano eremita é esta: é a da calma, é a da prudência, do equilíbrio, da cautela, de se andar com critérios definidos, meditando, olhando a sua sabedoria interna, vendo os sinais da natureza, quando elas assinalam uma pausa ou um avanço, podendo sim se consultar com oráculos, mas sabendo que a resposta final é do seu próprio livre-arbítrio e que trará, além desta conexão espiritual, magística, o equilíbrio entre o espírito e a matéria, com uma cura para que possa sim trazer todo o aprendizado desta vida, de outras vidas e entender os mistérios da vida, da morte, do renascimento e o entendimento com o autoconhecimento para saber o que se está realmente empreendendo e fazendo neste mundo, com a sua própria vivência, com a sua própria experiência, e com isso adquirindo esta sabedoria, a sabedoria interna, a sabedoria ancestral, a sabedoria do divino que se faz presente em cada humano, em cada pensamento, em cada sentimento e em cada ação a ser desempenhada de uma forma mais equilibrada, tanto para a sua vida como para a vida contemplada de todos os seres humanos ao seu redor, fazendo bem não só para si mesmo, mas daí refletindo no seu meio em que vive, porque estamos aqui numa dinâmica de cocriação. Então, consulente, é isso. Embora exista uma lentidão quando sai esta carta, tudo está como tem que estar. Tudo está onde tem que estar e tudo está como deve estar. E esta é a nossa aula de hoje. Espero sim de coração que você tenha gostado e entendido e absorvido bem este conceito, que é a essência independente de qual tarô que você vá se utilizar e de qual autor que você vá se identificar mais. Porque a essência do nosso arcano 9, do nosso arcano eremita, é que você tem que guardar. Então, consulente, é isso. Até a próxima aula. Um beijo no seu coração.